Glória a Deus. Não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, e se o teu coração é igual ao meu, dai-me a mão e meu irmão serás. Dai-me a mão, dai-me as mãos, dai-me as mãos e meu irmão serás. Dai-me as mãos, dai-me as mãos, dai-me as mãos e meu irmão serás. Não importa a igreja que tu és, e aos pés do Calvário tu estás, e se o teu coração é igual ao meu, dai-me as mãos e meu irmão serás. Dai-me as mãos, dai-me as mãos, dai-me as mãos e meu irmão serás. Dai-me as mãos, dai-me as mãos, dai-me as mãos e meu irmão serás. Glória a Deus. Que Deus continue nos abençoando a igreja, a vida de cada irmão, né? Familiares, em nome de Jesus. Assim agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Nós esquecemos de palma, louve o Senhor. Passa a palavra agora para o nosso pastor Márcio Júnior, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Quem está contente com Jesus, dá glória a Deus. Quem está confiante na salvação, dá glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu era pego, o inimigo me bateu. Agora que eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Quando eu era pego, o inimigo me bateu. Agora que eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Dá glória a Deus, irmão, dá glória a Deus. Glória a Deus pelo dom que Deus me deu. Dá glória a Deus, irmão, dá glória a Deus. Glória a Deus pelo dom que Deus me deu. Quando eu era pego, o inimigo me bateu. Agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Quando eu era pego, o inimigo me bateu. Agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Dá glória a Deus, irmão, dá glória a Deus. Eu tô dando glória a Deus pelo dom que Deus me deu. Dá glória a Deus, irmão, dá glória a Deus. Eu tô dando glória a Deus pelo dom que Deus me deu. Aleluia. Aleluia, aleluia, amém. Aleluia, 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 amém. Jesus é bom, é bom, é bom até demais. Ninguém sabe agradecer a obra que Ele faz. Jesus é bom, é bom, é bom até demais. Ninguém sabe agradecer a obra que Ele faz. Quem crê em Deus, muitas maravilhas faz por onde inteiro e expulsa Satanás. Quem crê em Deus, muitas maravilhas faz por onde inteiro e expulsa Satanás. Aleluia, 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 amém. Aleluia, 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 amém. Pisa no chão com coragem, com poder. Pisa no chão com coragem, com poder. Pisa no chão com coragem, com poder de Jesus Cristo. Satanás tem que correr. Pisa no chão com coragem, com poder.
põe um anjo aqui, Senhor, põe outro lá, põe um lá na porta e outro no altar. Oh, meu Jesus querido, foi batizado lá no Rio Jordão. Oh, meu Jesus querido, foi batizado lá no Rio Jordão. Manda uma bênção lá na minha casa, derrama fogo no meu coração. Manda uma bênção lá na minha casa, derrama fogo no meu coração. A igreja do Senhor já vai subindo, já vai subindo, já vai subindo. A igreja do Senhor já vai subindo, já vai subindo, já vai subindo. Quem subiu, subiu, subiu. Quem ficou, ficou, ficou. Vai subindo a igreja do Senhor. Quem subiu, subiu, subiu. Quem ficou, ficou, ficou. Vai subindo a igreja do Senhor. Como o trem da salvação passar, muitos crentes vão se embarcar. Como o trem da salvação passar, muitos crentes vão se embarcar. Jesus como maquinista condenados que vão ficar. Jesus como maquinista vai ficar. Condenados que vão ficar. Ele vem, com destino a Jerusalém. Ele vem, com destino a Jerusalém. Senhor manda poder, Senhor manda poder, opera maravilhas, faz milagre aparecer. Repreende o inimigo, batiza os que creem, derrama fogo santo. Senhor manda poder, Senhor manda poder, Senhor manda poder, opera maravilhas, faz milagre aparecer. Repreende o inimigo, batiza os que creem, derrama fogo santo. Senhor manda poder, Senhor manda poder, Senhor manda poder, opera maravilha, faz milagre aparecer. Repreende o inimigo, batiza os que creem, derrama fogo santo. Senhor manda poder. Não adianta Satanás, não adianta, não adianta que você não vai vencer. Não adianta Satanás, não adianta, porque o sangue de Jesus tem mais poder. Não adianta Satanás, não adianta, não adianta que você não vai
pra Satanás não adianta, porque no sangue de Jesus tem mais poder. Pediu meu Senhor, Ele mandou na hora. O fogo lá do céu está caindo aqui agora. Aleluia, nosso Deus é bom. 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 Deus mandou a cura divina, me livrou minha alma da ruína. Agora eu vou alegando anunciar que Deus está curando nesse lugar. Deus mandou a cura divina, me livrou na alma da ruína. Agora eu vou alegando anunciar que Deus está curando nesse lugar. Que calor é esse em volta do altar? Que calor é esse em volta do altar? É o poder de Deus que está nesse lugar. É o poder de Deus que está nesse lugar. Aleluia, 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 amém. Glória a Deus, né? Louvado seja e abençoado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 21 em diante. Mateus 16, 21 em diante. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. O título é: os discípulos de Jesus devem levar as suas cargas, as suas cruzes, as suas cargas. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Jesus, o nosso Jesus querido, né, o nosso Salvador, ele mesmo teve que levar a cruz. A cruz é significado da cruz é dificuldade, luta, problemas, aflições. Então o próprio Jesus, ele teve que carregar a sua cruz, ele teve que passar pelas suas dificuldades, pelas suas aflições, e nós também, como discípulo dele, como seguidor de Jesus, nós também vamos enfrentar algumas dificuldades, algumas lutas, algumas provas, mas ele nos dá a vitória. Mateus 16, versículo 21. Todos encontraram? Vamos ficar de pé quem puder, para nós fazer reverência à palavra do nosso Senhor. E desde então começou a Jesus mostrar aos seus discípulos que convinha ir para Jerusalém e padecer muito dos anciões, dos principais e dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreender, dizendo: Senhor, tenha compaixão de ti. De modo nenhum acontecerá isso. De modo nenhum acontecerá isso. E ele, porém, voltando, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que quer me servir de escândalo, porque
não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Porque que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará ao homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá com glórias do seu Pai, na glória do seu Pai, com os seus anjos. Então dará a cada um segundo a sua obra. Amém? Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Miguel, pode me dar um abraço. Glória a Deus. Então, irmãos, aqui Jesus está falando que nós, como seguidores de Jesus, nós teremos que largar os nossos próprios interesses. Porque aquele que coloca o seu interesse em primeiro lugar não serve para seguir o Senhor Jesus. Então aqui Jesus ele começa tratando da sua morte. Ele começa orientando os discípulos aquilo que ia acontecer com ele em Jerusalém. E ele começa falando que era necessário que ele fosse para Jerusalém e ali padecesse muito dos escribas, dos fariseus e dos principais dos judeus, dos líderes, da liderança daquela cidade que não ia aceitar ele. A liderança daquela cidade que rejeitava os ensinamentos de Jesus, né? Então ali Jesus ele começa a falar da sua morte. Ele começa a falar que ele ia padecer muito, que ele ia sofrer muito na mão dos homens maus. Por que Jesus ele precisou de sofrer na mão daqueles homens? Para a salvação da nossa alma, para não ser uma perda de tempo as nossas reuniões em Jesus, para nós não perder o tempo de vir na igreja sem o direito de salvação. Então precisava de um homem justo, um homem que não tinha pecado nenhum, um homem que não disse nenhuma mentira, um homem que foi como matador, como um cordeiro de Deus, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, porque não se achava defeito algum no Senhor Jesus e ainda não acha. Um homem que não disse nenhuma mentira, que não blasfemou, que não espancou ninguém, que não amaldiçoou ninguém. O que ele fez na terra foi abençoar. E é por isso que ele pôde ser o Cordeiro de Deus, seu sacrifício imaculado, seu sacrifício santo de Deus para tirar os nossos pecados. Então Jesus ele começa a tratar das suas aflições. E ele falou: e eu irei para Jerusalém e padecerei muito, sofrerei muito. Mas mesmo assim ele foi. Ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. Ele não foi enganado igual nós andamos enganados. Ele foi ciente do que ia acontecer. Ele foi ciente dos tapas no rosto que ele ia levar, do cuspe no rosto. Ele foi consciente de cada chicotada que ele ia levar. Ele foi consciente dos pregos que ele ia ser pregado, ia ser crucificado. Ele foi consciente da rejeição dele, que o povo ia rejeitar. E ele falou 3 categorias de príncipe, de liderança que ia criticar ele. No versículo 21. E desde então começou a Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir para Jerusalém e padecer muito dos anciões. Primeiro liderança que ia rejeitar ele é os anciões do povo judaico. Os anciões do povo judaico que não aceitavam os ensinamentos de Jesus. Quem são os anciões? Aquelas pessoas aqueles líderes que eram mais velhos, que faziam parte da lei, que confiavam na lei de Moisés, os sacerdotes, os fariseus e os escribas. Então primeiro, os anciões.
e dos principais. Aqueles homens que eram os principais da cidade, aqueles homens que eram mais importantes da cidade, não aceitou o ensinamento de Jesus, não aceitava os ensinamentos de Jesus, não aceitava. Queria dar um jeito de Jesus, queria tirar Jesus de cena. Outra liderança que não aceitava Jesus, os sacerdotes. Os sacerdotes e os escribas. Os sacerdotes também não aceitavam Jesus, a qual Caifás era o sumo sacerdote na época, e Caifás ele profetizou: convém que sacrificamos um homem em prol do povo. Melhor sacrificar um homem do que o povo todo padecer, do que o povo todo sofrer. Caifás, ele foi usado por Deus sem saber, porque Jesus foi o sacrifício. Um homem sacrificado para salvar muitos. Quantas pessoas que Jesus tem salvado pela crucificação dele na cruz, pela morte dele na cruz, ele salvou. Agora, quem aceitar ele está salvo. Um homem, Caifás falou, é melhor padecer um homem, melhor nós sacrificar um homem em prol do povo. Agora o povo que aceitar Jesus, a pessoa que aceitar Jesus está salva. Né? O outro povo que os escribas, aqueles que escreviam a lei, aqueles que passavam a lei para o papel, os escribas, também não aceitavam Jesus, não aceitavam o ensinamento de Jesus, queria dar um jeito em Jesus, queria tirar Jesus de cena. E Jesus começou a falar para os seus discípulos: é necessário que eu vá para Jerusalém, e lá padeço muito na mão desses homens, para que vocês tenham salvação, para que nós tenhamos a salvação da nossa alma. Então Jesus, ele fez tudo consciente. Ele sabia tudo o que ia acontecer. Ele sabia que ele ia sofrer muito, sabia de cada chicotada que ele ia levar, por amor à humanidade, por amor à humanidade. Está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Para todos que nele crêem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, a humanidade vai passando há 2026 anos. Quem foi crente de Jesus tem a vida eterna. Vai passando de geração em geração, homens e mulheres, adolescentes, vai crendo em Jesus e vai saindo da condenação para a salvação, vai saindo da perdição para a salvação, vai saindo do caminho das trevas para o caminho da luz, vai saindo do inferno para o céu. Aquele que crê, todo aquele que crê, é só quem crê no Filho único, no Filho unigênito de Deus é que tem a salvação. Quem crê, ele dá um glória a Deus. Glória a Deus. Ele dá um glória a Deus. Glória a Deus. E quem não crê será condenado, porque não creu no Filho unigênito de Deus. Então aqui Jesus, ele começa. E Pedro que amava Jesus, irmãos. Pedro que sabia quem Jesus é. Pedro que amava Jesus, que sabia que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Salvador, que Jesus tinha feito muitas coisas boas. Pedro que observou os milagres, que observou as curas que Jesus fez, que observou as libertações que Jesus libertou o povo. Então ele falou para Jesus, no 22, então Pedro, tomando-se de parte, e começou a repreender Jesus. Pedro começou a repreender Jesus. De jeito nenhum, Senhor. Que Deus não permita que isso aconteça com o Senhor. Que Deus não permita esse sofrimento para o Senhor. Que o Senhor é um homem bom. O Senhor tem operado muitos milagres, tem curado cegos de nascença, tem tirado o sofrimento do povo, tem ressuscitado pessoas, tem curado lepra, tem curado enfermidade. Quantas coisas boas o Senhor tem feito na terra. O ensinamento do Senhor é bom. Ele pensou assim: se fosse nos dias de hoje, também nós pensaríamos. Nós ficamos indignados como uma pessoa justa morre, não é? Quando a pessoa justa sofre, não é? Nós ficamos, ele não merece isso, não é assim? É assim que Pedro pensou também. Mas Jesus consciente, irmão, Jesus era consciente
Jesus sabia de tudo, ele sabe de tudo que ia acontecer. Ele veio no propósito de ir para a cruz. Ele já nasceu para ir para a cruz. Então no 23, Jesus falou, 22 ainda, dizendo: Senhor, tenha compaixão de ti, e de modo nenhum te aconteça isso. 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, porque me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. Então Jesus falou para Pedro: para trás de mim, Satanás. Jesus ali identificou que aquele pensamento não era da vontade de Deus. E Jesus falou: para trás de mim, Satanás, porque você compreende as coisas dos homens, mas não compreende as coisas de Deus, porque é necessário. Eu nasci com esse propósito, eu nasci para ser o Salvador, eu nasci para ir para a cruz, para aqueles que creem em mim recebam a vida eterna. Então Pedro tentou tirar Jesus da cruz. Mas que estava por trás de Pedro é Satanás. Jesus identificou Satanás. Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Jesus não chamou Pedro de Satanás. Jesus atacou o Satanás que estava guiando a mente de Pedro, que estava influenciando a mente de Pedro, para Pedro tentar tirar Jesus do caminho da cruz. Mas era preciso que Jesus fosse para a cruz. Se a gente for ler a Bíblia, irmão, em Gênesis, Satanás fez a mesma coisa. O Satanás entrou na serpente para enganar a Eva. Ali o Satanás, ele jogou uma seta em Pedro, para Pedro falar uma palavra para tentar tirar Jesus da cruz. Jesus falou: você tem me servido de escândalo, tem tentado me tirar do caminho de Deus. É necessário que eu vá para aquela cruz. Você entende as coisas dos homens e não entende a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para mim é ir para aquela cruz, para ser o Salvador, para ser o libertador de almas que estão perdidas. E Jesus falando para Pedro: quantas pessoas vão crer na morte, na minha morte na cruz, vai crer naquele sacrifício para a salvação? Quantas pessoas? Quantas pessoas creem no sacrifício de Jesus, enquanto a salvação por meio dele? Então, irmãos, algumas pessoas vão falar algumas coisas para você, mas aquela palavra não vai vir da pessoa. Aquela palavra vai vir de Satanás. Quando o Satanás entrou na serpente, enganou a Eva. A serpente mostrou para Eva que o fruto era bonito e bom de se comer, mas ali não era a serpente. A serpente estava sendo influenciada. A serpente ali estava influenciada pelo Satanás, para mostrar, para abrir os olhos da Eva para o fruto, para a desobediência, para desobedecer a Deus, para fugir do caminho reto, para fugir do propósito de Deus. Assim, o Satanás tentou usar Pedro para fazer a mesma coisa que ele fez com Adão mais Eva. Mas Jesus era espírito e vida. Jesus não é um homem natural. Jesus nunca foi um homem natural. Jesus nasceu do Espírito Santo. Jesus era cheio do Espírito Santo. Jesus tinha plena comunhão com Deus. E ele identificou que aquela voz não vinha de Pedro, que aquele desejo não vinha de Pedro. E ele falou: para trás de mim, Satanás. Vai embora, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Você sempre tem sido você sempre tem me servido de escândalo. Você sempre tem sido uma pedra de tropeço no meu caminho, para me tentar me tirar do caminho de Deus, para me tentar tirar eu do propósito de Deus. Deus tem um propósito na nossa vida, irmão. Mas Satanás, todo tempo, ele está querendo te desviar do caminho, te mostrar um caminho mais fácil, um caminho mais confortável. Mas eu vou te falar uma coisa: o caminho que é bom para você é o caminho de Deus, é o caminho que Deus escolheu para você. Pode ter luta, pode ter prova, mas que você vai vencer, porque Deus, ele vai te ajudar. Assim também ele ajudou Jesus. Quando chegou na hora, irmãos, quando chegou na hora que Jesus ministrou a ceia, Jesus ministrou a ceia no andar de cima de uma casa, de um casarão. E ali os discípulos muito alegres. E ele falou: apesar que foi eu que escolhi vocês, 11, 12, um de vocês é o diabo e vai ficar. E os discípulos começaram a ficar apavorados, um perguntando, um olhando para o outro: será que é eu? Será que é fulano? Quem que é? E Pedro mandou que João perguntasse.
O discípulo amado pergunta ao Senhor quem é o traidor. E João perguntou: quem é, Senhor? Qual de nós que é o traidor? E Jesus falou: aquele que eu dar o pedaço de pão e molhar no prato eu estou e comer, esse é o traidor. E deu o pedaço de pão para o Judas, e Judas molhou no prato e comeu. E Jesus falou para ele: vá, o que tem que fazer, faça logo, faça rápido. Aquilo que tem que fazer, vai e faça. E os discípulos não entenderam nada. Os discípulos não entenderam nada, porque Judas cuidava da bolsa de dinheiro. Judas que era o contador de Jesus. E então os discípulos pensaram: quem sabe mandou comprar comida para ajudar os pobres. Quem sabe mandou comprar comida para nós. Né? Judas saiu da mesa. Judas levantou da mesa. A Bíblia narra aqui, quando Judas molhou o pão no vinho, Satanás veio e entrou nele. Satanás veio e entrou nele. Satanás foi e apoderou dele. Tem muitas pessoas, irmão, que não tem o Espírito Santo aqui não. Está na vida dele é o Espírito de Satanás. Satanás que está nele disfarçado. Os discípulos nem perceberam que Satanás entrou de Judas. Mas Jesus viu. Jesus viu. Jesus, porque Jesus era espiritual. Jesus, ele estava atento. Jesus era sensível às coisas de Deus. Tem homens aqui na terra, irmãos, que é sensível. Ele bate o olho numa mulher, bate o olho no jovem, bate o olho num homem, bate o olho no homem e percebe que ali tem um espírito de Satanás. Tem um sofrimento ali. Tem uma amarra na vida daquela pessoa. Tem uma cadeia que precisa ser quebrada. Também tem homens aqui que percebem o Espírito Santo no outro homem, que percebem a presença de Deus, que percebem o amor de Deus. Então, irmão, nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo. Nós precisamos ter sensibilidade do Espírito Santo. Mas, pastor, como é que eu vou fazer para me ter sensibilidade ao Espírito Santo? Como é que eu vou fazer para me se tornar um homem espiritual? É por meio de você crer em Jesus, estudar a Bíblia, orar, jejuar, abandonar o pecado, focar nas coisas de Deus, colocar em primeiro lugar o reino dos céus, e até mais coisas não serão acrescentadas. Então nós temos que abrir mão das coisas do mundo, buscar os interesses de Deus, amar a Deus, amar Cristo Jesus e amar o Evangelho. E aí você vai receber a graça, e aí você vai receber dons do Espírito Santo, e aí você vai receber fruto do Espírito Santo, você vai receber a arma do Espírito Santo para você guerrear e ter sucesso na sua guerra, para você guerrear e continuar de pé, para você guerrear e vencer a sua batalha contra as forças malignas. Então, irmãos, ali Satanás ele pensou: vou fazer com Jesus mesma coisa que eu fiz com Adão mais a Eva. Mesma coisa. Mas a Bíblia diz de Adão que Adão era homem natural, que Adão era ser humano natural. Agora Jesus é espírito e vida. Jesus é espiritual. Por meio de Jesus Cristo, irmão, nós temos a possibilidade de se tornar homens espirituais, cheios do Espírito Santo, cheio do discernimento do Espírito. O discernimento do Espírito é um dos dons do Espírito Santo. Deus pode abrir os nossos olhos para que nós vejamos aquilo que poucos veem no mundo espiritual, porque nós estamos vivendo no mundo físico, mas nós estamos em meio a um mundo espiritual, onde tem a parte do bem e a parte do mal, onde tem os anjos de Deus, onde tem os anjos das trevas, onde tem a luz e onde tem as trevas, onde tem a bênção e tem a maldição. Então nós temos que ficar firmes. Nós que aceitamos Jesus, irmão, nós temos o privilégio. Nós temos o privilégio de ter sensibilidade no mundo espiritual. Agora nós não andamos mais em trevas, nós andamos na luz de Deus, na luz de Cristo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, aquele que vem após mim nunca mais andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida, irmão. Você não vai andar em trevas mais, você vai ter discernimento das coisas, você vai ter sabedoria, você vai ter conhecimento das coisas que o homem natural não tem, da coisa que Adão não teve. Adão não discerniu, a Eva não discerniu que o Satanás estava ali naquela serpente. Mas a Eva não percebeu nada. A Eva não percebeu nada que o Satanás estava na serpente.
Mas Jesus, quando Pedro abriu a boca, falou que Deus não permita que isso aconteça. Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Casca fora, Satanás. Já te vi aí, Satanás. Eu conheço a sua palavra, Satanás. Você sempre tem seguido de pedra de tropeço para me tirar do caminho, para me tirar da vontade de Deus, para me tirar do propósito de Deus. Para trás de mim, Satanás. Jesus não brigou com ele. Jesus não deu murro nele. Ele só falou: para trás de mim. Sabe por quê, irmão? Quem está na frente é que dita a regra. Se você está andando na frente, se tem uma multidão atrás de você, se você está andando na frente, você que está ditando o caminho. Então Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Fica lá para trás, ó. Porque na frente vai eu que vou para a cruz. É eu que vou para aquela cruz. Porque eu nasci para isso. O meu propósito é esse. A vontade do meu Pai é essa, para salvar os homens. Porque Satanás queria nós todos condenados, sem esperança. Porque nós já estávamos condenados. Todo homem estava destituído de Deus, estava afastado de Deus, não tinha comunhão com Deus por causa do pecado de Adão. O pecado de Adão arrastou todo homem para a condenação eterna. Mas Jesus veio como o Cordeiro de Deus. E João Batista apresentou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ei, Suriana canta. Mas Satanás ele tentou colocar impedimento. E você acha que Satanás vai tentar colocar impedimento no seu caminho? Para te afastar do projeto de Deus? Para te afastar daquilo que Deus escolheu para você? Para te tirar você do caminho da salvação? Para desviar você? Para deixar você despercebido? Para te deixar você desatento do caminho da vontade de Deus para a sua vida, para colocar dificuldade? Esse caminho é muito difícil. Não precisa de você fazer isso, não. Eu te apresento um caminho mais fácil. Mas Jesus falou para Pedro: para trás de mim, Satanás. Jesus falou, foi com Satanás. Para trás de mim. Fica lá para trás, ó. Fica lá para trás que eu vou andando. Então, no 24 diz assim, ó. 24 aí. Quem está com a Bíblia aberta, então glória a Deus. 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncia a si mesmo. Renuncia a si mesmo. Toma sobre si a sua cruz e siga-me. Então Jesus falou: aquele que quer vir após mim, renuncia a si mesmo. Renuncia a sua vontade, o seu desejo, o seu caminho, o seu pensamento, as suas escolhas não servem para Deus. Deus já tem um caminho para você. Seja fácil ou seja difícil, é o caminho bom. Deus já tem um propósito na nossa vida. Todo homem que nasceu de um propósito de Deus. Um projeto de Deus. Você nasceu como um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. Mas o Satanás quer te tirar você da mão de Deus. Ele quer nos afastar da mão do Criador. Ele quer nos afastar do caminho certo, do caminho bom. E ele sempre apresenta um caminho mais fácil. Um caminho sem dificuldade. Um caminho sem luta. Ele sempre apresenta para as pessoas: você pode viver do jeito que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. A vida é sua. Você tem que aproveitar a vida mesmo. A vida é passageira. E depois que você morrer, para onde? O que vai acontecer com você? O que vai acontecer com você? Satanás, ele pode falar: você pode viver do jeito que você quiser. E muitos têm vivido do jeito que quer. Muitos têm vivido. Mas Deus tem um caminho para a humanidade. Deus tem direção para a humanidade. Deus nos criou com projeto, com propósito. Deus não deu legalidade a ninguém a viver do jeito que quiser. Na verdade, Ele deu o direito de escolha. E você escolhe entre o caminho da luz e o caminho da escuridão. Você escolhe. Você escolhe entre o caminho que leva você para o céu e o caminho que leva para o inferno. Você escolhe. Você escolhe o caminho da justiça ou o caminho da injustiça. A nossa escolha é essa. Ou você anda com Jesus ou anda com Satanás. Ou você é filho de Deus
Ou você é filho do Satanás? A escolha é essa. É isso que nós podemos escolher. Ou você serve a Deus, ou você é escravo do diabo. Tá vendo? Não tem outro caminho. Se tivesse outro caminho, até eu queria. Né? Mas não tem. Ou você está na luz ou está na escuridão. Ou está na bênção ou está na maldição. Glória a Deus. Então no 25 diz assim. No 25 diz assim. Glória a Deus. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achará. Ou seja, então fala assim, ó. Por quê? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida, por amor a mim, achará. Quem largar os seus próprios interesses por amor a Cristo. Irmão, e tem um mistério nisso aí. Deus diz assim, ó. O jovem perguntou para Jesus: qual o primeiro mandamento, o mais importante mandamento de Deus? Jesus falou assim: o mandamento mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento e de todo o seu coração. O mandamento mais importante: amar a Deus em primeiro lugar. E Jesus está falando: quem largar os seus próprios interesses por amor a mim, quem confiar em mim, largar a sua própria confiança, largar o seu próprio caminho, seu próprio pensamento, por amor a mim, terá a vida verdadeira. Porque o nosso coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Quem confia no coração, quem confia na sua sabedoria, o coração aqui está falando de entendimento, sabedoria, vai dar com burnável. Muitos têm dado com burnável. Muitos têm feito coisas que depois está arrependido. Muitos têm casado por amor. Eu amo fulano, casa e depois dá com burnável. Muitos entram por caminho tortuoso, achando que é caminho certo. A Bíblia diz no Provérbios: há caminho que o homem parece bom, mas o final é morte. É enganoso, irmão. Satanás, ele não brinca. Uma das características de Satanás é o engano. Ele é estrategista, ele é enganador, mentiroso. Ele tem um caminho fácil para a pessoa aqui, mas lá na frente as coisas vão ficar feias. Então ele vai ficar de um jeito. E ele tem levado muitas pessoas ao suicídio. Por quê? Ele vai mostrando, vai deixando as pessoas cometer muitos pecados. A pessoa vai se distanciando de Deus, achando que está fazendo, achando que está vivendo certo. Com pouca pessoa entra em depressão. Com pouca pessoa, o caminho para a pessoa fecha. Com pouca pessoa não acha saída mais. E ele começa: dá um jeito nisso. Acaba com a sua vida, que esse sofrimento acaba. Não acaba não, irmão. Só começa. Então ele queria tirar Jesus, irmãos. Ele queria tirar Jesus do caminho. Jesus. Quem é Jesus, irmão? Ele queria tirar Jesus do caminho. Usou Pedro para falar com Jesus que Deus não permite que o Senhor vá para a cruz, que Deus não permite que isso aconteça, que nunca vai acontecer, que o Senhor não permite que aconteça isso com o Senhor, nunca. E Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Então, Jesus diz que aquele que quiser ganhar a sua vida com a sua força dos seus braços, perderá. Vamos lá, 27. 26, né? Pois que aproveito ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. O que dará o homem em recompensa da sua alma? O que adianta nós ganhar o mundo inteiro? Você ser famoso, você ter fama, você ter dinheiro, você ter poder, e perder a vida verdadeira, perder a alma. E você perder a alma. O que você vai dar para ter a alma de novo? Para ter a salvação da alma de novo? O que você vai ganhar? O que você vai ter para dar a salvação da alma? Que recompensa você dará para ter a alma verdadeira, sendo que a salvação da nossa alma é só por meio de Cristo Jesus?
Se você colocar a esperança toda nesse mundo, colocar a esperança sua, tudo na sua força, nos seus braços, no seu conhecimento, enquanto chegar no final desse caminho, o que você vai dar para salvar a sua alma? O 28 diz assim: em verdade vos digo que alguns dos quais estão que não provarão a morte até que veja o fim, o Filho do Homem e o seu reino. Então algumas pessoas vão estar aqui, alguns de nós, alguns jovens, algumas crianças que estão vivas aqui, que estão ouvindo essa palavra, que estão ouvindo o Evangelho, vai estar vivo aqui. Quando vier o Filho do Homem, com seu poder e glória, na glória de teu Pai, para buscar o povo que se separou, o povo que amou Jesus, o povo que não escolheu os deleites da carne, que não escolheu a concupiscência da carne, que escolheu e viveu a vida na presença de Deus. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Quantas pessoas que têm tudo? Jesus contou a parábola do rico e do Lázaro, irmão. Aquele rico, ele tinha tudo. Ele viveu o gozo aqui na terra. Ele viveu no reino aqui na terra. Ele aproveitou os deleites da terra e não quis nada com Deus. Não aproveitou para criar uma comunhão com Deus. E a Bíblia narra que o rico morreu, o pobre morreu, Lázaro morreu. O anjo veio e arrebatou ele. O anjo do Senhor, Deus enviou o anjo lá do céu para buscar a alma de Lázaro. E passou que o rico também morreu e caiu num lugar de tormento. E não é o dinheiro que levou ele para o lugar de tormento, porque o dinheiro, irmão, serve para nós abençoar, serve para nós fazer muitas coisas boas, serve para nós abençoar a nossa vida, abençoar a nossa família, abençoar o próximo, serve para nós fazer muitas coisas boas, certo? Mas só que nós não podemos colocar a nossa esperança no dinheiro. A nossa esperança tem que estar no Senhor Jesus. Por isso que Jesus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ter poder, ter fama, ficar conhecido no mundo todo, levar tapinha nas costas assim, ó, ser tratado bem no meio da sociedade, e com Deus não tem nada. Está desaprovado, aprovado pelos homens e desaprovado por Deus. É melhor você ser desaprovado pelos homens e ser aprovado por Deus. Aquele rico, irmão, aquele rico que dava um banquete todo dia, uma festança, só convidava pessoas de honra, pessoas de nome, só os grandes, para ver que ele levava muito tapinha nas costas, ganhava muito elogio, muitos presentes caros, mas com Deus ele não tinha comunhão. Ele estava aprovado pelos homens e desaprovado por Deus. Eu vou te falar uma coisa: não tem jeito de você ser aprovado pelos homens e ser aprovado por Deus. Não tem jeito de você ser aprovado pelo mundo, o mundo batendo palma para você, te recebendo você bem, e Deus também não. Jesus disse: gente infiel. Será que vocês não sabem que quem quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. É o homem que se faz inimigo de Deus, porque Deus ele quer ser nosso amigo. E como é que a gente se torna amigo de Deus? Porque todo homem estava destituído de Deus por causa do pecado de Adão. É por meio de Jesus Cristo. Quando nós aceitamos os mandamentos, quando nós amamos Jesus Cristo, Ele nos tira de inimigo de Deus e nos torna amigo de Deus. Agora eu sou um. Eu era inimigo de Deus, vivi uma vida pecaminosa, uma vida na contramão de Deus, rejeitando todas as oportunidades que Deus me dava. Eu era inimigo de Deus e estava enganado, achando que eu ia para o céu. Estava enganado. Falasse comigo que eu não ia para o céu, não. Lá para o pecado, mas senão, se pecado vai te consumir aí, cada meu filho. Dava até briga, cavalente mesmo. Mas eu estava sendo inimigo de Deus. Mas graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele enviou pessoas, Ele moveu os céus e a terra, não só por causa da minha alma, mas por causa da nossa alma, e ainda Ele move os céus e a terra por causa das almas perdidas. Jesus falou que o Filho do Homem
não veio buscar aqueles que estão sãos, mas aqueles que estão doentes, aqueles que estão fora do caminho, aqueles que desviaram do caminho, aqueles que não têm esperança, que esse evangelho precisa alcançar eles, para que possa ser uma luz, para clarear o caminho da justiça, o caminho da paz, o caminho da salvação. Glória a Deus. Então, irmãos, por isso, o que adianta? O que adianta nós ter? O que adianta? Nós ganhar o mundo todo, ficar famoso. Neném. Ficar famoso aí entre os homens, e com Deus está vazio. Vazio. A palavra da pessoa não passa desse pé. Não adianta nada. Jesus diz: que adianta? Que aproveito? Que recompensa dará o homem para a salvação? Dará o homem para a salvação da sua alma naquele dia? Já pensou? Algumas pessoas, quando estão morrendo, sabem que vai morrer. E vai sentir o vazio de Deus. Na hora ali, na hora da morte, vai sentir aquele vazio e não vai ter como mais. Não vai ter como. O rico que Jesus contou a parábola do rico do Lázaro, ele foi perceber que ele estava longe de Deus, quando ele já estava lá no fogo. Quando ele já estava condenado, quando não havia esperança para ele mais. Porque enquanto tinha esperança, irmão, ele estava colocando a confiança dele no dinheiro, na riqueza, nos aplausos, nas palavras dos homens, nos tapinhas nas costas dos homens. E não tinha tempo para Deus. Eu vou te falar uma coisa: se a gente invernar nesse mundo, não sobra tempo para Deus. Não sobra tempo para você orar, não sobra tempo para você ler a Bíblia, não sobra tempo para você ir no culto. Não sobra. E o mundo vai só te embolando, ó. O mundo vai só te enganando, vai só te deixando você mais enrolado nas coisas do mundo. Quantas pessoas que eram fiel a Deus, que tinha prazer de ir nos cultos ouvir a palavra de Deus, que tinha prazer de ouvir a palavra de Deus, irmão, que tinha prazer de cantar hinos para Deus, agora não vai na igreja mais. Ainda fala ainda, não precisa ir na igreja mais não. Para quê? Não precisa ir na igreja. É Satanás, irmão. Você tem que falar: para trás de mim, Satanás. Quando vir um pensamento na sua cabeça que não precisa de você ir na igreja, que não precisa de você ler a Bíblia, que não precisa de você orar, que não precisa de fazer jejum, que não precisa de adorar o seu coelho, você tem que falar como Jesus falou para Pedro: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. Você sempre tem querendo me servir de escândalo, mas para me afastar do projeto espiritual de Deus. A Bíblia diz que todo ser que é espírito, louco, Senhor. A Bíblia também diz: quão bom e suave é os irmãos estejam unidos. Como se fossem todos irmãos em Cristo, irmão. É filho de Deus. Quando está falando ali, não está falando de irmão. Você tem minhas irmãs, você tem seus irmãos. Está falando de irmão em Cristo. Porque você aceitou em Cristo, você foi enxertado em Deus, você é filho de Deus. Glória a Deus. Como se fossem todos irmãos. Todo mundo fala a mesma coisa. Todo mundo tem prazer na mesma coisa. Todo mundo ama essa palavra. Todo mundo no caminho da dificuldade. Todo mundo passando por luta, mas tendo a vitória por ele, Jesus Cristo. Todo mundo caminhando para o caminho do céu. Todo mundo avançando na mesma direção, no mesmo propósito. É isso que está falando. Quão bom. O salmista falou: quão bom é e suave. Os irmãos, viva em união, como se todos fossem irmãos. Como todos fossem irmãos em Cristo. Aceitou Jesus, irmão, ele te dá o direito de se tornar filho de Deus. Agora você já não é servo, agora você já não é escravo, agora você é filho. Você pode chegar e deitar no colo do seu pai, você pode ter um relacionamento íntimo com seu pai, que o seu pai ele está pronto para te abençoar. Jesus falou: qual é o pai que o filho pede um peixe, vai dar uma cobra? Qual o pai que o filho pede um pão, vai dar uma pedra? E Jesus termina: quanto mais o papai do céu dará o Espírito Santo aos que pedem. Se nós somos ruins, Jesus falando: se nós somos maus, se nós temos uma natureza ruim, se nós temos uma natureza que nos quer afastar de Deus, nós sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o papai do céu nos dará o Espírito Santo aos que
Pede. Glória a Deus. Gente, amaraca, surianda, suriki de garapa, surianda, glórias, aleluia, Senhor dos Exércitos. Então o versículo vai ficar de destaque para nós aqui. Versículo de destaque é o 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará ao homem em recompensa para a sua alma? Que dá? O que adianta você ganhar o mundo inteiro? Você ser aprovado pelos homens aqui na terra, você ser respeitado, você ter um nome conhecido aqui na terra, mas ser desaprovado por Deus. Deus vai olhar para você e falar: ah, aquele homem é rebelde, aquele homem nunca teve tempo para mim. Irmão, e no dia do juízo, no dia do julgamento de Deus, Deus vai falar assim: eu não vos conheci, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticou iniquidade, vocês que escolheram praticar iniquidade, mesmo ouvindo a minha vontade, mesmo conhecendo a minha vontade, mesmo ouvindo o evangelho da salvação, vocês escolheram continuar na iniquidade, continuar no seu caminho. Você escolheu seguir longe de mim. É igual o rico, irmão, que rico lá. Será que o evangelho chegou naquele homem? Será que alguém pegou bem? Porque Deus da época de Adão, ficou o primeiro homem, com a vontade de Deus vinha ser pegado. Deus pegou para Adão: ó, não come desse fruto não. Você pode comer de todas as árvores do jardim, menos dessa. Porque no dia que você comer, certamente morrerá. Foi pegado, não foi? Foi pegado. A vontade de Deus, o caminho de Deus para o homem. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão e falou para ele: sai do meio da sua parentela, Abraão, porque eu te mostrarei aonde você vai fincar a sua barraca. E Abraão saiu andando pelo deserto. Deus olhou para a terra e viu Noé e falou para Noé: ó, faça uma arca que eu vou mandar água. E Deus ouviu, Noé ouviu a voz de Deus e fez a arca. Glória a Deus. Deus falou para Jesus: ó, você vai nascer e vai para a cruz, porque tem muitos que vai ter a salvação por meio do seu sacrifício, por meio do seu sofrimento. Eu vou tirar muito do sofrimento, por meio das suas feridas, muitos vão ser sarados. Surianga, canta, por meio da sua morte, eu vou ressuscitar muitos homens, vou tirar homens da cadeia, vou tirar homens da garra de Satanás, por meio da sua morte. Mas Satanás não ficou parado, não. Satanás ele não fica parado, não. Satanás ele ficou parado. Ao tempo todo ele estava no calcanhar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tentando tirar Jesus do caminho da cruz. Jesus tem um caminho para você, e eu tenho que te falar que esse caminho não é um caminho de facilidade, não. É um caminho de dificuldade, é um caminho apertado, é um caminho de vitória, é um caminho de conquista espiritual, é um caminho de vitória. Eira, Lama, Surianda, canta, Ramanai. E Jesus começou mostrando para os discípulos: é necessário que eu vá para Jerusalém, e lá eu vou padecer muito. Jesus já apresentou o caminho para os discípulos. Jesus já apresentou o caminho dele por discípulos. Jesus falou: é necessário que eu vá para Jerusalém, e lá vou padecer muito na mão dos escribas, na mão dos saduceus, na mão dos principais daquela cidade. Eu vou padecer muito. E morrerei. E Jesus continua: e morrerei, mas ao terceiro dia ressuscitarei. No terceiro dia eu serei ressuscitado. Eira, Lama, Surianda, canta, Ramanai. Glórias a Deus. Então, irmãos, então Jesus mostrou o caminho. Jesus falou que agora, aquele que quiser vir após mim, tem que largar seus próprios interesses. Está disposto, irmão? Largar seus próprios interesses? Inclui meter a mãozinha no bolso para ajudar a obra de Deus? Inclui também. O seu tempo para a obra de Deus, para fazer visita, para ir atrás das almas. Como é que as almas vai se converter se ninguém for atrás delas? Isaías pregou: ó Senhor,
Como é bonito ouvir o Evangelho da Paz. Como é bonito ouvir o Evangelho da Paz. Mas quem crê na nossa mensagem? Mas se a mensagem não for pregada, como é que as pessoas vão ouvir se não for enviados os mensageiros? Está todo para ser o mensageiro de Deus? Deus conta com você quando você levantou as mãos para cima. Quem aceitou Jesus? Levanta a mão para cima. Quem aceitou Jesus? Aceitou? Então Jesus já deu uma ordenança para você, não, que você levantou a mãozinha. Ide para todo mundo, pegou o evangelho a toda criatura. É uma ordenança, né? Que se você quiser, não, isso é ordem. Você entregou a sua vida na mão dele, agora você não tem vida mais. Então é igual o apóstolo Paulo, agora vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Ele manda e eu obedeço. Assim, o servo fiel. O servo fiel, irmão. Deus não tem outro interesse a não ser a alma aqui na terra. Por isso que nós estamos aqui, porque homens e mulheres batalharam pela nossa alma. Há um aqui que falou de Jesus para mim, a outra falou de Jesus para mim. E eu rejeitando, e eu com o coração duro, mas não pararam. Um fala, outro fala, um fala um pouquinho, outro fala, e o Espírito Santo vai fazendo a obra. O Espírito Santo vai fazendo a obra com pouco. O Satanás ele tem que cair por terra. Com pouco Satanás ele tem que bater em retirada. Com pouco alguém fala assim, para trás de mim, Satanás. É assim. Aí vira um mensageiro. Aí tem mais um mensageiro para a obra de Deus. Aí tem mais um homem, tem mais uma mulher, tem mais um jovem para a obra de Deus. Por quê, irmão? Nós não se covardamos, nós não podemos ser covardes, não. Nós temos que pegar o Evangelho, o Reino dos Céus, os covardes não entram no Reino dos Céus. É quem é covarde, é quem não briga, não. Não é para brigar, não é para ser valente, não. Não é para ser mal criado com os outros, não. É para pegar o Evangelho da paz. É para levar o Evangelho da paz, o Evangelho da salvação. É o Evangelho que traz esperança para o homem. Ao homem que está fraquinho assim, que está pensando que nada vai dar certo na vida, com pouco o Evangelho chega, a pessoa, eita glória, assim. Então, irmão, nós não estamos brincando de ser crente. Nós fazemos parte do exército de Cristo. Exército onde que inclui homem, mulher, criança, tudo que Deus enche do Espírito Santo. Deus nos enche do Espírito Santo. E agora sereis minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até nos confins da terra. Fala que eu assino embaixo, ó. Pode falar que eu assino embaixo. E depois que eu assino embaixo, acabou, irmão. Agora o Saulo, irmão. O Saulo que achou que tinha pegado uma carta branca, pegou uma carta branca dos fariseus, pegou uma carta branca de Roma e foi perseguir na igreja. Mas Jesus deu uma carta branca para ele. Aquela carta branca não servia para nada. Aí Jesus topou com ele na cidade de Damasco, aí caiu por terra. O bichão caiu por terra. Na hora que Jesus falou, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Bichão que estava em Saulo, caiu por terra. Eita glória! E Saulo levantou diferente. A escama, Ananias chegou, colocou a mão na cabeça, a escama saiu dos olhos. Aí ele começou a ver a luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que vem após mim nunca mais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí ele começou a pegar sobre a luz, sobre a esperança. E aí Jesus deu uma carta branca para ele. Onde é que você colocar as mãos, eu operarei. Você fala, eu assino embaixo. Jesus deu uma carta branca para ele. E no final da caminhada, ele falou, eu combati um bom combate. Eu combati meu combate. Você está combatendo o seu combate? Está fazendo? Está combatendo? Deus nunca começou, não. Está combatendo o seu combate? Está guardando? Está vencendo a carreira? Vai chegar no final da carreira, combatendo o combate? Chegar no final da carreira, combatendo o combate. O pai Vicente, irmão, um pastor que eu nunca vi, um homem que tem um coração e para a obra de Deus igual aquele homem. Ele falava comigo assim, irmão, eu tenho uma saudade quando eu corria até das almas. Eita Deus. Quando eu ia até das almas, quando eu batalhava até das almas. E ele falou comigo um dia que crente, irmão, cristão, irmão, não tira férias e nem aposenta. Enquanto tem vida, está na luta. Glória a Deus. Não tira. O homem de cama, irmão, de cama lá. Na hora que falar de Jesus, olha dele enchendo a alma. Não é de tristeza, não, irmão, é de graça. É da graça de Deus, irmão. Não é de tristeza, não. Ele sabia para onde ele ia. Ele sabia onde é que ele ia morar. Você sabe onde que você vai morar.
Se cair duro aí agora. Onde vai sua alma? Apóstolo Paulo ele falou, eu combati um bom combate. Ele falou, ele afirmou, eu combati um bom combate, encerrei a carreira, ou seja, eu cumpri tudo que Deus colocou para me fazer, né? E guardei a fé ainda está aqui. Ele falando com os discípulos dele, com os seguidores dele, a fé ainda está aqui, agora já me espera o prêmio da vitória. E eu sei que eu vou para Jerusalém e vocês não vão me ver mais. Eu não vou botar de convida não, né? Mas agora já me espera o prêmio da vitória, que será me dado no dia do Senhor. Eu sei que eu vou receber um prêmio lá em cima. Sei que tem uma coroa para mim lá em cima. Que eu fui um céu fiel. Eu fui um céu valente. Eu não tive medo de chicote. Eu não tive medo de prisão. Eu não neguei para o evangelho em casa, na rua, com chuva, com sol. Eu fiz o meu trabalho. É assim. Não é brincadeira, não. E também não pode ficar com medo, não. Que o Senhor nos dá toda a ferramenta. O Senhor nos capacita em todas as áreas. Ele pega uma pessoa lá no lixo lá. Limpa ele. Limpa. Coloca o homem de pé. Enche ele do Espírito Santo e fala, agora vai e fala, entendeu? Não. É maravilhoso esse evangelho. Jesus chegou na beirada do rio da Galileia e viu lá pescador, Pedro. Operou um milagre no pé de Pedro e falou, agora você vem comigo, Pedro. Vem comigo, você não é nada não, porque você não sabe fazer nada, Pedro. Você não sabe fazer nada. Mal pegar peixe. E você pescou a noite inteira e não pegou nada. Mas se você vir comigo, eu farei de você um pescador de alma. Fez ou não fez? Fez ou não fez? Até a sombra do homem estava curando, estava expulsando demônio, estava curando enfermo. Até a sombra ele ia passando e os enfermos iam ficando curados. As pessoas tinham tanta confiança no poder de Deus na vida de Pedro que colocava os enfermos assim na beira do caminho. Quando ele passava, enfermidade, demônio gritando e pulando por terra. E Pedro não era diferente de nós, não. Ele era um homem comum. A obediência à palavra de Deus. Consagração. Mas como é que, pastor? Mas como é que Pedro fazia? Aí ele orava 3 vezes por dia. Certo dia era ele e João orar no tempo. Quem sabe ele falou, o que nós vamos orar, João? O que nós vamos falar com o Senhor? Quem sabe ele é atribulado por causa da obra de Deus, por causa da perseguição. Quem sabe ele é cansado, desanimado, mas lá ia assim mesmo. Vai desanimar, tá? Às vezes ele tem que orar desanimado, gosta de desanimar. Está desanimado, ora desanimar. Está querendo fazer jejum, não faz jejum sem querer. É sem querer que a gente tem que fazer. Se for olhar nossa cara, não faz nada para Deus, não. E lá aí os dois, corpou com o homem, ó. Mostrou a mãozinha para ele. Não, é. Ah, dinheiro eu não tenho, não. Dinheiro eu não tenho, não. Meu bolso está vazio, mas eu tenho uma coisa aqui. Essa coisa que eu tenho, eu te dou. Levante e ande em nome de Jesus. Ele orava 2 vezes por dia. Fazia jejum. Jejum. Jesus ensinou que tem casta de demônio, que tem situação só com jejum e oração. Orava 2 vezes por dia. Quantas vezes você está orando por dia? Hein? A jejum? Tem gente que é cristão, tem gente que aceitou Jesus, tem 20 anos, 10 anos, nunca fez um jejum. Na Santa Ceia não toma Santa Ceia. Já batizou, já não toma Santa Ceia. Irmão, nós precisamos de pegar as armas. Santa Ceia não é brincadeira. Santa Ceia é um alimento para nós ficar forte no caminho do Senhor. É um alimento para nosso espírito. É um alimento para nossa parte espiritual. Nós temos que nos posicionar, nós temos que lutar contra o pecado. E o pecado, irmão, não é fácil, não. A gente está na igreja, às vezes a gente coloca os olhos de coisas que não agrada a Deus, e para a gente tirar os olhos de lá. Porque a nossa carne gosta, mas o espírito não gosta. E aí fica aquela luta. Mas nós temos que tirar. Tira lá, lança os olhos fora. Lança os olhos fora. Se sua mão tem tocado em coisa impura, tira sua mão de lá. Faz força contra a sua natureza para tirar a mão de lá. Porque isso pode te levar à condenação. Não é fácil para a gente vencer o pecado. Pensamento, mágoa, ódio. Isso não agrada a Deus, não. Nós temos que lutar contra a nossa natureza humana. Não é fácil, mas tem jeito. Porque o Senhor Jesus, Ele prometeu, se você levantou as suas mãos, aceitou, Ele prometeu que estarei com você até os confins da terra. Vem por culto de oração, irmão.
vem para o culto de oração, faz jejum. Nós estamos com um propósito de jejum toda sexta-feira. Fazer jejum, faz jejum, irmão. Faz jejum tanto que você aguenta, faz 3 horas por dia, ou 6 horas, ou até na hora do almoço, vai fortalecendo, vai praticando o exercício espiritual. Paulo diz para Timóteo, o exercício físico tem algum valor, tem alguma importância para o nosso corpo, mas o exercício espiritual. E falou para Timóteo, não descuida do dom que você recebeu, não descuida de praticar o exercício espiritual. Que exercício espiritual, pastor? Que exercício espiritual que nós temos que praticar? Leitura da palavra, oração, jejum e cantar louvor do Senhor, santificar sua vida na palavra de Deus. Nós não podemos descuidar de ler a palavra. E quem não sabe ler, pastor? Quem não sabe ler não pode faltar de culto, não pode faltar de oração. Aonde tiver a palavra de Deus tem que estar, aonde tiver oração tem que estar. Nós todos temos que estar. Surianda, canta, a Bíblia diz que tinha algumas mulheres que seguiam Jesus. E elas sempre estavam com os discípulos em oração. Faltar de culto não, mano. Os irmãos, os primeiros cristãos não faltaram de culto. Era assim, onde é que eu culto amanhã, Pedro? Amanhã na casa do time. Aí é todo mundo para lá. Onde é que é a oração? A oração vai ser na praça. Aí não todo mundo. É assim. Não faltava de culto, não. Tomé era um discípulo de Jesus, ele faltou de culto. No dia mais importante, ele faltou de culto. Aí Jesus apareceu com os discípulos, ele não viu. Faltou de culto, velho. Talvez Deus está com a bênção que você está pedindo, irmão. Talvez Deus já preparou a bênção. Falou, epa, agora ele vai receber a bênção. Qual pouco você falta de culto? Se não vê milagre, o milagre é uma bênção, porque o milagre edifica a nossa fé. E Tomé não viu o Senhor ressuscitado diante daqueles discípulos. A Bíblia diz que quando os discípulos viram o Senhor, eles ficaram muito alegres. Ele viu o Senhor novamente. Mas Tomé não estava lá. Tomé estava com a faquinha. Tomé estava desacreditado. E o discípulo depois foi até de Tomé. Falou para Tomé, rapaz, você faltou de tudo. Você precisa de ver a maravilha. O Senhor ressuscitou mesmo. A palavra é verdadeira. Bem que ele falou para nós que ao terceiro dia ele ressuscitar. Nós vimos ele. Eu não creio não. Não creio, só se eu ver. Só se eu ver a mão dele, só se eu ver os pés dele, só se eu ver o lado dele que eu creio. Então, irmão, nós não podemos faltar de tudo. Até hoje, você vai fazer 11 anos. Pode contar às vezes que eu falo de tudo. Compromisso com as coisas de Deus. Responsabilidade. Eu estou com a dorzinha de cabeça, eu não vou no culto não. Jesus deixou de curar? Jesus não curou mais não. Antigamente as pessoas procuravam Jesus porque estava endemoniado, estava com dor de cabeça, estava enfermo, estava com enfermidade, ou era cego, ou tinha algum problema, e ia perto de Jesus. Mas hoje os crentes estão desacreditados na cura divina. Não está crendo na cura divina. Estou desanimado, eu vou no culto. Jesus parou de curar. Porque antigamente ele levava. A certo homem que foi chegado até Jesus pelo telhado. 4 homens desceram no telhado. E Jesus falou, que fé desses homens. Esse homem merece uma cura. Sabe, quando a gente é persistente nas coisas de Deus, para mim receber o Espírito Santo, irmão, eu fiz uma campanha de jejum de uma semana. Eu jejuava das 6 da manhã até as 4 da tarde. Tomava café, jantava 6 horas. E depois tomava um chazinho 9 horas da noite. E depois das 10 horas, eu apresentava o meu jejum a Deus de novo, só 4 horas da tarde do outro dia. Mas que eu recebi, eu recebi. E eu falo para vocês, quem busca, que a palavra de Deus fala, busca, receberá. Quem procura, acha. E quem bate, a porta será aberta. Mas sem busca, não tem jeito. Aí não adianta nós ficar enchendo linguiça da igreja, não. É buscar o Espírito Santo, é buscar a presença de Deus, tem que ter responsabilidade. Se você assinar carteira numa empresa, você vai ter que ter responsabilidade. O horário. Você vai ter que ter responsabilidade, irmão. Às vezes você vai para o serviço passando mal, não vai? Quem já tem bom passando mal? Pergunta, quem já tem bom passando mal? Quem já tem bom passando mal? Você já tem bom? Com a dor de cabeça? Cansado, às vezes não está querendo ir, né? Querendo ficar querendo, mas foi isso mesmo, né? Porque a conta de luz, a conta d'água, o gás,
né? Quem paga aluguel tem aluguel para pagar. Aí vai arrastando-se mesmo para as coisas naturais, mas para as coisas espirituais nós fazemos corpo mole. Deus não coloca um fardo na pessoa, porque a pessoa não pode carregar, é na sua medida. É aquilo que você aguenta, aquilo que você aguenta sustentar. E não adianta fazer corpo mole, porque ele sabe. Foi ele que te criou. Ele sabe a sua estrutura, ele sabe quanto de Deus você aguenta. Vai arrastando, mas vai, irmão. Vai arrastando. A mulher do fluxo de sangue, irmão, essa passagem é muito maravilhosa também. A mulher teve que ir arrastando nos pés de Jesus. Que 12 anos sangrando, já estava fraca, não estava? Já estava fraca. 12 anos sangrando, já estava fraca. Mas ela teve fé. Ela falou, se eu pelo menos tocar na hora do vestido dele. E essa fé não veio de uma hora para outra, não é 12 anos. Porque foi levado nos médicos, quando tinha dinheiro, o médico vem para cá. Vem pra cá. Aí acabou o dinheiro e a situação dela ia só ficando cada vez pior. Aí ela ouviu falar de Jesus. Para ver que ela já tinha ouvido falar de Jesus, mas enquanto ela confiou no dinheiro. Muita gente confia no dinheiro. Enquanto está com dinheiro no bolso, né? Todo mundo te chama, médico te chama, se você tiver com problema na justiça, todo advogado, você que arruma uns 10 milhões de reais para você ver se advogado até não briga para pegar a sua causa. Se médico até não briga para te atender, sei lá. Você tiver, todo mundo está brigando com você. Mas acabou o dinheiro, acabou tudo. Mas Jesus, ele não precisa de dinheiro. Jesus, ele quer a sua alma. A intenção é a nossa alma. A nossa alma é mais valiosa que qualquer outra coisa que na terra. Então, quando aquela mulher viu Jesus de longe, ela colocou a esperança dela toda em Jesus, porque ela não tinha mais ninguém colocar a esperança, o dinheiro já tinha ido embora. A amizade já tinha ido embora. Ninguém queria saber dela, que ela estava pobre. E aí ela colocou a esperança dela, como se eu pelo menos tocar. Na hora do vestido dele ficaria curado. Mas não foi fácil para ela tocar, não, sabe por quê? A multidão que seguia Jesus era muito grande. E ela já estava fraca. Se ela falasse, ô seu time, dá licença para me passar aí. Deixa eu passar que eu estou muito enferma, eu quero tocar, sai para lá, sai para lá, assim. Ninguém deixou passar, mas ela foi arrastando. Aquela mulher deve ter levado alguns pisão, algumas cutucadas, alguns salavão para lá, sai para lá, mas ela tinha um algo. Ela tinha um desejo, ela tinha um propósito, é tocar na hora dele. E chegou e tocou. Jesus falou, alguém me tocou. Quem me tocou aqui? Quem me tocou? E Pedro falou, Senhor, o senhor está ficando doido? O senhor está rodeado de pessoas? Toca no Senhor de toda. Não, esse toque foi de... porque de mim saiu virtude. Esse toque foi um toque com necessidade, foi um toque com fé, foi um toque com sofrimento, foi um toque com desesperança, foi um toque de necessidade, foi um toque de desespero. Esse toque foi diferente. Quem me tocou? Quando tocou a mulher para prostrada, foi eu. Filho. Então vai em paz. A sua fé te... Você tem fé que vai receber o Espírito Santo? Tem fé que Deus te ama? Tem fé que Deus tem um caminho para você? Que esse caminho é difícil, mas que você vai descer na frente, porque Ele vai te levar. Muitas vezes Ele vai te pegar no colo e vai te fazer assim, você toma um obstáculo aqui, Ele vai te pegar e vai colocar você tal. Você vai pular o obstáculo por cima assim, É assim. Porque olha, irmão, tem hora nesse caminho que a gente pensa que a gente não vai aguentar, não. Vamos chutar o balde e largar tudo. Mas Jesus, quando Ele vê que você está no seu limite, Ele fala, agora Ele não está aguentando mais. Chegou no limite dele, aí a gente pega você no colo assim, Essas cadeiras é um impedimento, né? Ele pega você aqui, e põe você calmo aqui do lado. Aí quando você chega, você recebe o rendor, você, agora dá para marchar de novo, vai ser marcha. Assim deve fazer. A Bíblia diz que Elias matou 800 profetas de Baal no monte. Mas Jezabel lançou a promessa que do mesmo jeito que ele fez com o profeta, ela jurava pela vida dela que ela ia fazer com ele. E o coração dele ficou balanceado. A incredulidade entrou. O medo. Falou, e agora? Essa mulher tem matado os profetas. Essa mulher é perigosa mesmo. Esqueceu do Deus poderoso. Foi para o deserto, foi para a caverna. Foi para a caverna. Mas Deus mandou fogo. Lá tinha um riacho para ele. E quando Deus restaurou, Deus falou, sai da caverna. Ele,
Canta, manai. O Satanás achou que tinha vencido Elias, mas Deus falou: sai da cadeia. A voz de Deus, irmão, a voz de Deus é um renovo. A voz de Deus é uma fortaleza na nossa alma. Quando a gente ouve a voz de Deus, a gente fica valente. Canta, a fé volta. Você percebe que você não está sozinho. Irmão, para nós mudar da igreja de lá para cá, eu sempre falo isso, eu estou terminando. Eu sempre falo isso. Essa igrejinha pequena, né? Para pintar essas quatro paredes aqui. Mas eu passei uma grande aflição. E a aflição não foi natural, foi espiritual. Um cansaço, irmão. Um cansaço espiritual. Porque essa igreja era para ter fechado. Essa menina aí sonhou que lá na igreja tinha uma roda de obra de macumbaria com venda, muitas coisas. Era para ter fechado, Satanás queria fechar. E eu fiquei atribulado. Não pagava aluguel, vai pagar aluguel. Como é que eu vou fazer assim? Mas eu sei, Senhor, que foi o Senhor que me chamou para essa obra. Eu lembro, Senhor, o sonho que o Senhor me deu. O Senhor falou que ia me consagrar como pastor. E se não fosse, se eu não tivesse ouvido a voz do Senhor, eu já tinha desistido. Mas eu preciso ouvir a voz do Senhor mais uma vez. Irmãos, eu orei uns 15 dias para me ouvir a voz de Deus. Um dia eu estava desanimado, um dia domingo eu estava desanimado. Sabe, está desanimado, estranho. Não estava vendo esperança. Um pouco uma mulher me ligou para mim lá na Rússia. Eu estou resumindo aqui para não ficar muito pior. E eu cheguei lá, a mulher falou: a minha irmã está aqui, está do Rio de Janeiro. Eu falei dela, falei de vocês para ela, e ela quer conhecer vocês, e quer que você faça uma oração para ela, pastor. Porque ela está com um problema na mão. E eu estava num dia mal, e eu saí lá de casa falando assim: Senhor, hoje quem está precisando de oração aqui? Mas eu tive que, né? Se você tem um chamado, irmão, muitas vezes você vai sem querer. Acho que não é fácil, não. E aí nós fomos, chegamos lá, e eu pensando: o que eu vou falar? Sabe que você está com a alma batida? Com a alma não está igual eu estou aqui, irmão. Hoje eu estou animado, irmão. Vou para me pegar 4 horas, 5 horas, sair daqui para outro culto, eu vou. Vou para virar a noite inteira pegando, eu vou. Hoje eu estou animado. Mas tem dia que você não está assim, não. Tem dia que você está para baixo, com a alma cansada. E aí chegamos lá na casa da mulher. Falei: vamos fazer uma oração para nós ler a palavra. Meio desanimado. Fizemos uma oração. Não podia falar. Falei: vamos dar as mãos para nós orar. Na hora que nós deu a mão, comecei a orar, irmão. A mulher já largou minha mão, já apontou o dedo e disse: eis que o Senhor mandou te falar. Se você falou que queria ouvir a voz dele, eis que ele mandou te falar. É ele mesmo que está falando com você. Não temas, porque eu sou contigo. E colocarei tudo na sua mão, para você fazer a obra. Tudo que você pediu, vou colocar na sua mão. Eu estou crendo nisso. Eu falei para o São Pedro em casa por dia. Falei para nós 3 ou 4 vezes. Que nós estamos debaixo de uma bênção. Debaixo de uma graça de Deus, irmão. Canta, Ramanai. Debaixo de uma bênção. Não tem bênção maior que a bênção de Deus. Nós estamos debaixo de uma bênção. Quem ficar perto, irmão, é igual a Abraão, irmão. Quem ficar perto, a bênção vai respingando. A bênção vai espalhando, irmão. É assim. Assim, onde tem uma mulher, um homem abençoado, a bênção não fica só ali, não. A bênção vai passando. Falei para São Pedro: você ficar filho aqui em Teixeira, Deus vai abençoar a vida dele de tal maneira. A bênção já está, já. A bênção já caiu, já. E eu vou lhe ensinar, esse homem gosta das coisas de Deus. Chega cedo na igreja. Não falta de culto, não, irmão. Vamos entrar no carvão. Vamos entrar no carvão. Glória a Deus. Mas ele estava afastado, não estava só? Não. Estava afastado. É Deus que trouxe esse homem para nós, ó. Deus está trazendo pessoas de longe, ó. A Cacita do Paulo aí, a verdade de BH. Nós conhecemos pelo telefone. Falando para ela. Ela estava num relacionamento enrolado lá. Eu falei lá com esse cara: vamos orar por você, que Deus vai preparar o mundo assim. Glória a Deus. Vamos para a igreja. Vem para a igreja. Deus é fiel, irmão. Se a gente for fiel,
Se você obedecer a Deus, irmão, Satanás ele tem que sair fora. A bênção vem, a bênção passa por cima dele. A Bíblia diz que é um sinal e acompanha quem crê. Não é você que vai acompanhar o sinal, não. É o sinal que vai correndo atrás de você, assim, ó. Você vai correndo, o sinal ela vai atrás. Sinal de bênção, sinal de vitória, sinal de autoridade, sinal espiritual. É o sinal que vai. Eu creio muito nessa palavra. E eu tenho um problema comigo, eu não fui chamado para pegar a bênção para ninguém. Para pegar a bênção, vitória, não. Mas Deus, ele tem vitória para nós. Fui chamado para pegar o Evangelho. O Evangelho, por si só, é uma bênção. O Evangelho da salvação. Onde é que nós vamos arrumar uma bênção maior que a salvação? A pessoa está oprimida. A pessoa está endemoniada. O Evangelho manda o Satanás embora. A pessoa fica ali. A pessoa está ansiosa, está com ansiedade, está sofrendo ataque espiritual. Pega o Evangelho. O Evangelho da paz. Irmão, eu fiquei liberto por esse Evangelho aqui, ó. Eu não tomei nenhum remédio, não, irmão. Aí eu aqui, ó, a graça de Deus, ó. A nós aqui, ó. Eu não tomei nenhum remédio, irmão. Depressivo, endemoniado, muito nervoso, com a vida toda amarrada no laço de Satanás. Satanás só esperando, irmão, o ponto certo para me derrubar. Mais uma mão forte do céu, me arrancou do lar, do charco de novo, me firmou meus pés na rocha, firmou meus pés na rocha, e a rocha é Cristo. A rocha é Cristo, irmão. É para pregar o Evangelho. Não vamos brincar, não? Nós vamos fazer um evangelismo aqui pouco, então. Daqui, depois do carnaval, nós vamos fazer um evangelho. Você está tudo convidado. Nós vamos entrar nas casas aí, pregando o evangelho, vamos poder tipo, onde é que tiver enfermo, se aceitar, nós vamos entrar, vamos orar em nome de Jesus, que é Jesus é que faz a obra. Se ele quiser por aí, cura. Se ele quiser batizar com o Espírito Santo, ele batiza. Se ele quiser convencer, se ele quiser converter, o homem converte. Assim, nós só temos que estar no índio de Jesus. Jesus disse, ide para todo mundo, pega o evangelho. Quem crê? Será assim. Mas nós temos que ir. E é por nós. Pegou o Evangelho por nós. Se não aceitou o Jesus Cristo, é para ganhar a alma. Jesus não tem interesse a não ser ganhar a alma. Não tem interesse a não ser na alma do homem. Nem no corpo tem interesse. Se precisar de jogar o corpo do homem na cama lá, para salvar a alma do homem, porque esse corpo vai ficar só 70 anos, 80, passou de ser cansaço, fadiga. Mas e a alma? A alma caiu eternamente no inferno. Eternamente. Sem tempo para sair de lá. Sem esperança de sair de lá. Deus não está preocupado. Jesus morreu na cruz para salvar a alma. A nossa alma. Que é aqui, ó. O último versículo aqui, 26. Pois que aproveito ao homem a ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não perder o seu corpo, não. Perder a sua vida, não. Perder a alma. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A alma. A alma é eterna. A alma não morre. Se você for para o céu, a sua alma vai gozar eternamente da presença de Deus, da casa do papai lá em cima, que Jesus falou que foi preparado. Já está preparada já. Agora ele está só esperando a ordem do Pai para ele vir buscar aqueles que estão confiando, aqueles que estão esperando, aqueles que estão no caminho certo, aqueles que estão passando por tribulação, mas não larga, não sai da graça de Deus, não desvia do caminho, não segue o mundo. Mas, se você não ficar firme, a sua alma vai perder a sua alma. Perder a presença de Deus. Vai para o inferno na alma do homem. Eu já falei que Jesus contou a palavra do rico e Lázaro. A alma daquele rico, Deus mandou o anjo buscar a alma de Lázaro. A Lázaro caiu, a carcaça dele caiu, o anjo desceu, levou a alma para ele. O seio de Abraão. Estava lá com Abraão, porque Abraão está salvo. Estava lá com Abraão agora. Aí, como passou um tempo, o rico também, qual a narrativa que teve? E caiu em chamas, tormento. O tormento era tão grande, a sede é tão grande, o calor é tão grande. Ele falou lá, molha a pontinha assim, ó. Um pinguinho assim, ó. Pinguinho na boca. Porque eu estou queimando, hein? Chama. Não tem água, não. Tem ventilador, senão.
rigidez, choro e rigidez de desespero. Jesus disse que onde o fogo não apaga, o verbo não morre. Onde o filho chora e a mamãe não vê. Eita, mas lá não foi preparado para nós. Lá foi preparado para os anjos caírem. Os anjos desobedeceram. É uma cadeia espiritual. Mas muitas pessoas estão correndo a passo largo até deles, correndo a passo largo até de Satanás, a qual, em outro tempo, eu também corri. Mas louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como é que eu aceitei esse evangelho, não. Mas eu louvo a Deus pelo dia que eu entreguei minha vida na mão de Jesus. Eu lembro direitinho como é que eu entreguei minha vida na mão de Jesus, chorando. Esse evangelho, quando a graça de Deus vem sobre a gente fica constrangido. De tanto ruim que nós somos com o Senhor. Quantas palavras nós falamos, quantas rejeição nós rejeitamos, e Ele com amor. Ele está sempre de graça aberta. Nós temos que ser com Ele. As pessoas falam de nós, criticam nós, mas quando as pessoas aceitam Jesus, nós temos que fazer uma festa. Vocês não tem que fazer festa para mim, não. Que tenho 11 anos de evangelho, só porque eu sou pastor, não. Se fazer festa para mim, eu nem quero. Mas quando entra uma alma ali que bate o joelho no chão e aceita o Senhor, nós temos que fazer igual no céu, fazer festa. Ei, Suriano, nós somos crentes velhos, nós somos crentes maduros, não precisa de festa, não. Precisa de festa, é uma alma que entrega as mãos, entrega a sua vida na mão de Jesus. Nós temos que fazer festa, nós temos que cantar hino, dar glória a Deus, adorar a Deus. Para nós somos velhos, não. Nós somos velhos, nós temos que correr atrás das almas. Que antigamente, quando os filhos mais velhos não recebiam nada. Os mais velhos sabem, só que serviço. Só se cuidar do outro, proteger o outro, assim. Nós somos velhos já. Quem já aceitou Jesus tem 15, tem 20, tem 5 anos, já vive velho já. Nós não merecemos, nós não precisamos de festa, não. Nós temos que festejar com os que estão chegando. Nós temos que se alegar com os que estão chegando hoje, nos que vão chegar amanhã, e ensinar eles, cuidar deles. É igual os pais, irmão. Antigamente os filhos mais velhos que pelejavam, que cuidavam dos mais novos, pai, você cuida do seu irmão. Cuida dele na escola, cuida dele no serviço, ensina ele, assim que nós temos que ser. Nós não podemos ficar sentados assim na igreja, assim, o tempo todo, não. Chegou um irmãozinho ali, vamos ajudar ele. Ajudar ele, não, um carpinho aqui, irmão. Ensinar ele a palavra, ensinar ele a orar, incentivar ele para vir para o culto, ir na casa dele fazer uma visita. Para a pessoa se sentir bem, para a pessoa se sentir em casa, e aí vai firmando, compor aquilo que chegou um dia, vai ajudar nós a buscar outro. E a aula não vai. Amém? Então, irmão, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Ser destruído. Não esquece desse versículo. É Mateus 16, 26. Pois que aproveito ao homem ganhar o mundo inteiro, sem perder a sua alma, ou que dará ao homem em recompensa da sua alma? Depois que você perder a alma, o que você dará? O que você vai dar em recompensa para a sua alma? Você não tem nada. Nós não temos nada que compra a nossa alma. Então vamos ficar de pé para nós fazer oração. Eu vou convidar o time para fazer a oração final para nós. Aceite fazer a oração final. Esse homem aqui, irmão, batalhou para mim também. Eu pregava muito pregava o evangelho para mim. Eu estou falando isso aqui, é para você não desanimar. O evangelho não é uma coisa, você põe um caroço feijão, o caroço não vai botar no outro dia, já vai dar fruto, não. Você tem que plantar, é nosso dever, é semear a semente. Nós semeamos a semente e Deus faz crescer. Esse homem pegou para mim a zero. Zé, eu beber cachaça, eu ia na academia de Itapera. E deu fumo, fazer cigarro. A minha situação era ruim, não tinha dinheiro nem para fumo. Eu era verdade. Mas graças a Deus, Deus me tirou daquele vale, né? E me colocou num lugar de alta posição e responsabilidade. Porque se você tem um chamado de Deus, você tem um privilégio grande e uma responsabilidade maior. Amém? Glória a Deus.